ordens de execução em massa no meio do oceano, criação de unidades militares baseadas no canibalismo institucionalizado, teorias científicas absurdas que moldaram estratégias de guerra, colapso mental de nações sob o peso do desespero e muitas outras coisas aterrorizantes. A partir de agora, entramos em Mar Profundo. Ponto 1. A Ordem Lacônia, o dia em que resgate virou crime de guerra. Em setembro de 1942, o submarino alemão, o 156, torpedeou e afundou um navio britânico RMS Lacônia na costa da África Ocidental. No entanto, após o ataque, o comandante alemão, Werner von Rheinstetter, percebeu algo terrível. O navio não carregava apenas tropas, mas também mais de 1.800 prisioneiros de guerra italianos, que eram aliados da Alemanha. Além de civis, mulheres e crianças. Movido por um senso de humanidade muito raro na guerra, Rheinstetter imediatamente iniciou uma operação de resgate em massa. Ele hasteou a bandeira da Cruz Vermelha no submarino, cobriu o convés com centenas de sobreviventes e começou a rebocar botes salva-vidas, transmitindo uma mensagem de rádio em canais abertos pedindo ajuda a qualquer navio que estivesse pela região, prometendo então não atacar. O que se seguiu foi um choque de incompreensão e crueldade militar. Um bombardeiro B-24 Liberator americano localizou o submarino carregado de civis exibindo a bandeira da Cruz Vermelha. Apesar dos apelos dos tripulantes e da clara evidência de um resgate humanitário, o alto comando americano ordenou que o bombardeiro atacasse. O avião então lançou bombas diretamente contra o submarino e os botes salva-vidas ao redor, forçando o 156 a submergir para não ser destruído, abandonando centenas de pessoas à própria sorte. Quando a notícia chegou ao almirante Karl Dönitz, chefe da marinha alemã, a reação foi de fúria absoluta e, assim que soube, emitiu a infame Ordem Lacônia. Essa diretriz proibia terminantemente que qualquer submarino alemão resgatasse ou desse qualquer tipo de assistência humanitária para sobreviventes de navios afundados. A partir daquele dia, naufragar significava uma sentença de morte. Ponto 2. Weltschmerz, a ciência nazi que congelou o exército na Rússia. É de conhecimento geral que o inverno russo destruiu as ambições de Adolf de conquistar a União Soviética em 1941. O que a maioria das pessoas não conseguem compreender é a razão bizarrice pseudocientífica de o alto comando nazi ter ignorado de forma tão categórica os avisos meteorologistas tradicionais sobre o inverno que estava por vir. A resposta a essa autossabotagem histórica reside em uma teoria cosmológica bizarra adotada pela elite intelectual dos nazis, incluindo o próprio Heinrich Himmler, a Weltschmerz, ou Teoria do Gelo Mundial, criada por um engenheiro austríaco chamado Hans Herbig. Essa teoria absurda afirmava que o gelo era a substância básica de todo o universo. Segundo Herbig, as estrelas e planetas eram feitos de gelo que colidiam entre si, e toda a história da Terra era ditada por luas de gelo que caíram no nosso planeta ao longo das eras. Para então aquela elite, a ciência ariana se contrapunha à física tradicional, que chamavam pejorativamente de ciência judaica. Como Hitler e a cúpula da SS acreditava piamente que o universo era governado por dinâmicas de gelo cósmico, eles baniram as previsões dos institutos meteorológicos convencionais. Em vez disso, o Reich utilizava astrólogos e seguidores da teoria do gelo mundial para planejar as campanhas de longo prazo. Esses cientistas garantiram a Adolf que o inverno de 1941 na Rússia seria extraordinariamente ameno. Confiando cegamente em uma fantasia cósmica, o exército alemão, então, invade a URSS, sem roupas de frio adequadas, sem óleo lubrificante que suportasse temperaturas abaixo de zero e sem anticongelantes para os tanques. O resultado foi o congelamento literal de dezenas de milhares de soldados e a paralisia da Wehrmacht às portas de Moscou, tudo por conta de um delírio pseudocientífico. Ponto 3. A ordem do canibalismo institucionalizado no Pacífico.
Conforme a guerra no Pacífico avançava em direção aos seus anos finais, as linhas de suprimento do Império do Japão foram completamente estranguladas pelos submarinos e aviões americanos. Ilhas isoladas e guarnições inteiras de soldados japoneses foram deixadas para trás sem comida, medicamentos ou reforços. Em locais como a Nova Guiné e Guadalcanal, milhares de soldados japoneses começaram a morrer de fome crônica e malária. Foi nesse cenário de desespero absoluto que o comandante militar do Império Japonês cruzou uma das barreiras mais sagradas na dignidade humana, transformando o crime mais tabu do mundo em uma prática sistemática e burocratizada. Arquivos descobertos após a guerra revelaram que o alto escalão do Exército Imperial Japonês emitiu ordens e diretrizes oficiais regulando o consumo de carne humana. A diretriz afirmava explicitamente que comer o corpo de soldados japoneses mortos era estritamente proibido e punível com morte, mas comer o corpo de prisioneiros de guerra inimigos, principalmente americanos, australianos locais, não era considerado um crime se o exército estivesse sem suprimentos. Testemunhos chocantes de sobreviventes aliados e dos próprios soldados japoneses capturados confirmaram que prisioneiros de guerra não eram apenas consumidos após morrerem. Em muitos casos, era comum que esses indivíduos eram mantidos vivos para que as partes de seus corpos amputados cirurgicamente, dia após dia, mantivessem a carne fresca para o consumo de oficiais. O horror foi tão sistemático que generais japoneses do alto escalão, como o tenente-general Yoshio Tachibana, foram posteriormente julgados e executados por crime de guerra, especificamente relacionados ao canibalismo forçado contra prisioneiros capturados, um dos capítulos mais difíceis de se ler de toda a história humana. Ponto 4. O Decreto Noite e Neblina. Em dezembro de 1941, Adolf assinou um dos decretos mais aterrorizantes e psicologicamente cruéis de todo o seu regime, o decreto Nacht und Nebel, Noite e Neblina. O objetivo dessa ordem era esmagar qualquer tipo de resistência ou sabotagem nos territórios ocupados pela Alemanha na Europa Ocidental. Mas a tática utilizada pela Gestapo e pelas forças de segurança não era a execução pública tradicional para servir de exemplo, mas sim o apagamento completo e cirúrgico da existência humana. Sob essa diretriz, qualquer pessoa suspeita de ajudar aliados, panfletar contra nazis ou planejar sabotagens era presa secretamente no meio da noite pela Gestapo. O aspecto mais macabro aqui é que essas pessoas eram transportadas diretamente a campos de concentração na Alemanha em segredo absoluto. Nenhuma informação, registro de prisão ou certidão de óbito era fornecida aos familiares ou à comunidade de origem. Se a esposa ou filhos perguntassem às autoridades onde o pai estava, a resposta oficial era o silêncio absoluto. O prisioneiro simplesmente desaparecia na noite e na neblina do sistema prisional nazi como se nunca tivesse nascido. O impacto psicológico dessa medida foi devastador na população ocupada. O terror de saber que um vizinho ou parente poderia sumir da face da terra sem deixar nenhum vestígio criava uma atmosfera de paranoia incapacitante, onde o luto era impossível e o medo do invisível paralisava qualquer tentativa de revolta. Chegamos então ao fundo do oceano. Daqui para baixo, a luz e a razão não conseguem existir. Bem-vindo ao abismo. É aqui que a história documentada se confunde com o impossível, com arquivos que foram queimados antes das chegadas de tanques aliados, relatos de testemunhas que foram silenciadas e conspirações tão absurdas que você vai se perguntar como que a humanidade ou como que Deus permitiu que a humanidade fizesse isso. Prepare-se para o nível final. Bem-vindos ao abismo. Ponto 1. A arma fantasma de Los Angeles, o ataque impossível. Em 24 e 25 de fevereiro de 1942, apenas alguns meses após o trauma do ataque surpresa a Pearl Harbor,
a cidade de Los Angeles entrou em um estado de histeria coletiva que ficou conhecido como a Grande Batalha de Los Angeles. No meio da madrugada, alarmes de ataque aéreo começaram a soar por toda a cidade. O apagão total foi decretado. O 37º Batalhão de Artilharia Costeira acionou seus holofotes gigantescos, rasgando o céu noturno e abrindo fogo pesado com baterias antiaéreas. Ao todo, foram disparados mais de 1.400 projéteis de calibre pesado contra o céu limpo. O pânico foi tão generalizado que 3 civis morreram de ataque cardíaco na mesma noite e vários outros ficaram pelos estilhaços de metal que caíram do céu de volta para as ruas da cidade. O mistério se torna insolúvel quando analisamos, então, o alvo. Múltiplas testemunhas militares de alta patente afirmaram ver nos holofotes um objeto massivo, oval ou circular, flutuando lentamente sobre as colinas de Hollywood e a costa de Santa Mônica. O objeto parecia completamente imune aos 1.400 tiros de artilharia, que explodiram diretamente contra ele sem causar qualquer tipo de dano. Na manhã seguinte, o secretário da Marinha, Frank Knox, deu uma coletiva alegando que não passou de um alarme falso causado pelo nervosismo de guerra. No entanto, o exército contradisse a Marinha publicamente, afirmando que aeronaves reais não identificadas haviam violado o espaço aéreo. Teorias posteriores variam de balões meteorológicos perdidos a drones secretos japoneses, mas os céticos apontam que nenhum destroço de balão jamais foi encontrado, e o Império do Japão, após o término de guerra, declarou oficialmente que seus arquivos nunca enviaram nenhuma aeronave ou balão-bomba para Los Angeles naquela noite. Até hoje, a imagem icônica publicada pelo jornal Los Angeles Times, mostrando um objeto envolto por feixes de luz dos holofotes, permanece como um dos maiores enigmas militares não resolvidos do século XX. Ponto 2. Die Glocke, o projeto do sino nazi e da física proibida. Entramos então no território das teorias de conspiração tecnológicas com pouquíssimas confirmações oficiais, mas que arrastam milhares de pesquisadores para o debate. O projeto Die Glocke, segundo relatos resgatados pelo jornalista polonês Igor Witkowski, que afirmou ter tido acesso a transcrições secretas dos interrogatórios de oficiais da SS Jacob Spönger ou cientistas nazis sob comando direto do general engenheiro Hans Kemmler, desenvolveram um dispositivo ultra-secreto em uma mina de carvão abandonada perto da fronteira com a República Tcheca. Esse dispositivo tinha o formato de um grande sino feito de metal pesado, com cerca de 3 metros de diâmetro, contendo 2 cilindros contrarrotativos preenchidos com uma substância líquida metálica e altamente radioativa, codificada como Xenon 525. A lenda em torno de Die Glocke sugere que o dispositivo era um experimento de propulsão antigravitacional ou, em teorias ainda mais extremas, uma tentativa de manipular o tecido do espaço-tempo. Quando ativado, o sino gerava um campo magnético e de radiação tão devastador que animais e plantas em um raio de 200 metros eram liquidados ou transformados em uma substância gelatinosa sem estrutura celular. Vários cientistas que trabalharam no projeto teriam então morrido durante esses testes. O maior mistério que envolve o destino dessa máquina e seu criador. Com a aproximação das tropas soviéticas, a estrutura de testes foi explodida. Os cientistas sobreviventes desse projeto foram executados em massa pela SS para que não falassem nada. E o general Hans Kemmler desapareceu completamente da face da Terra, junto com os planos do projeto, deixando o único vestígio físico, uma bizarra estrutura de concreto armado e apelidada de Uheng, que muitos acreditam ter sido a base de testes misteriosos para essa arma. Ponto 3. O mistério de Rudolf Hess e a prisão de Spandau. Em 10 de maio de 1941, Rudolf Hess, o vice-líder do partido nazi e o homem de maior confiança de Adolf, cometeu o ato mais inexplicável da política de guerra. Ele roubou um caça Messerschmitt Bf-110,
voou sozinho da Alemanha até a Escócia e saltou de paraquedas. O plano oficial alegado por ele era negociar um tratado de paz secreto com o Duque Hamilton, contornando o governo de Winston Churchill para permitir que a Alemanha focasse seus exércitos apenas na União Soviética sem a interferência britânica. Hitler declarou imediatamente que Hess enlouquecera. Churchill o prendeu como prisioneiro de guerra sob o mais estrito sigilo. A partir daí, entramos em um poço de dúvidas históricas. Hess foi julgado pelos tribunais de Nuremberg e condenado à prisão perpétua na prisão de Spandau, em Berlim Ocidental. Durante décadas, ele permaneceu como o único detento daquela gigantesca fortaleza militar, guardado por 4 potências globais, Estados Unidos, Reino Unido, França e o RSS, em um sistema de rodízio que custava milhões de dólares por ano. Por que manter um homem idoso sob tamanha segurança geopolítica? Uma teoria persistente de que fontes da inteligência afirmavam que o homem trancado em Spandau não era o verdadeiro Rudolf Hess, mas um sósia colocado pelos britânicos após o verdadeiro Hess ter sido assassinado ou morrido durante interrogatórios severos em 1941. Exames médicos feitos no prisioneiro relatavam que ele não possuía cicatrizes no peito decorrente de ferimento de bala que o verdadeiro Hess sofreu durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1987, aos 93 anos, o prisioneiro foi encontrado morto e enforcado dentro de um pavilhão do jardim da prisão. Seu filho, Wolf Rudgen, declarou publicamente que seu pai foi assassinado pelo Serviço Secreto Britânico, a M16, para evitar que ele revelasse segredos devastadores sobre os bastidores de guerra que seriam liberados após a iminente soltura por razões humanitárias. Imediatamente após a morte, a prisão de Spandau foi demolida e os alicerces da estrutura viraram pó, garantindo então que nenhum vestígio voltasse à tona. Ponto 4. O massacre invisível da ilha de Ramney, o julgamento da natureza. Fechando então o fundo do nosso iceberg, temos um evento que consta no livro do Guinness Records como o maior número de fatalidades sofridas por seres humanos em um ataque de animais. Pois é, você não ouviu errado. Os detalhes exatos geram ceticismo feroz e debates acalorados entre zoólogos e historiadores militares até hoje. Em janeiro de 1945, durante a Batalha da Ilha Ramney, na Birmânia, tropas britânicas flanquearam uma força de quase 1.000 soldados japoneses, forçando-os a recuar para dentro de um gigantesco e denso pântano de manguezais que cobria quilômetros da ilha. Os britânicos cercaram um pântano exigindo a rendição via alto-falantes, mas o orgulho do Código Militar japonês fez com que eles se recusassem a decidir marchar pela lama profunda na escuridão. O pântano de Ramney era habitat natural de uma das maiores e mais agressivas populações de crocodilo de água salgada do planeta, animais que podem passar facilmente dos 5 metros de comprimento. O relato do naturalista britânico Bruce Stanley Wright, que estava presente na operação, descreve uma das noites mais dantescas já registradas. Sob o manto da escuridão, misturando o som de tiros esporádicos e explosões na lama, os soldados britânicos nas margens começaram a ouvir gritos agudos de pura agonia humana ecoando de dentro do manguezal. Junto com o som mecânico de mandíbulas esmagando ossos e o barulho de centenas de répteis gigantes se debatendo em água vermelha de sangue. Dos quase 2.000 soldados japoneses que entraram no pântano, apenas cerca de 20 saíram de lá vivos na manhã seguinte, completamente traumatizados em um estado de choque catatônico. Historiadores modernos contestam a escala desse massacre, argumentando que a maioria dos soldados provavelmente morreu de desidratação, malária ou falta de água potável e que os crocodilos apenas consumiram seus corpos. No entanto, o mistério sobre o horror real vivido naquelas horas escuras em Ramney permanece enterrados na lama, servindo como um lembrete definitivo de que, no abismo da guerra, o próprio planeta poderia então se voltar contra a sanidade dos homens. Desde a velocidade impulsionada por drogas na Blitzkrieg, na superfície, passando por corpos falsificados jogados no mar, canibalismo forçado no Pacífico ou mistérios inexplicáveis de luzes nos céus,
O iceberg da Segunda Guerra Mundial nos prova que o conflito que definiu o nosso mundo não foi apenas uma disputa de territórios e ideologias. Foi uma descida coletiva à loucura. Quantos desses segredos ainda permanecem trancados em mistério absoluto? Nunca verão a luz do dia? Isso talvez a gente nunca vai saber. A Segunda Guerra Mundial é o conflito mais documentado da história humana. Todos conhecemos os grandes nomes, as batalhas cruciais e o desfecho geopolítico que moldou o mundo moderno. Mas o que a história oficial de livros escolares nos conta é apenas uma fração de um bloco de gelo massivo e sombrio. Abaixo da superfície, escondem-se conspirações de bastidores, experimentos científicos, incidentes militares sem explicação e segredos de Estado. Hoje nós vamos iniciar uma descida vertical e sem volta pelas profundezas do iceberg da Segunda Guerra Mundial. Vale um aviso aqui antes de tudo. Esse vídeo tem alguns tópicos delicados, então se você tem algum tipo de sensibilidade com assuntos que envolvem perdas de vida e coisas do tipo, recomendo que ouça esse vídeo com muita cautela. Camada 1. A superfície. Ponto 1. A Blitzkrieg e o colapso da França. Começamos o topo do nosso iceberg com a tática militar que chocou o planeta entre 1939 e 1940, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Para entendermos o impacto disso, precisamos lembrar que a França possuía, pelo menos no papel, um dos exércitos mais poderosos, modernos e bem preparados de toda a Europa Ocidental. Fortemente protegido pela imponente linha Maginot, uma cadeia ultra-fortificada de bunkers subterrâneos, artilharia pesada e túneis que todos os generais da época acreditavam ser intransponíveis. No entanto, a estratégia alemã desenhada por mentes como Heinrich von Manstein não visava uma guerra de desgaste tática como foi a Primeira Guerra Mundial, mas sim uma guerra com desfecho absurdo. Utilizando-se de divisões Panzer blindadas, abrindo caminho, suporte aéreo avassalador dos bombardeiros de mergulho Stuka da Luftwaffe e uma infantaria totalmente motorizada, os alemães simplesmente contornaram as defesas francesas. Eles atravessaram a floresta dos Ardares, uma região de relevo acidentado e matas densas que o alto comando aliado considerava categoricamente impraticável para a passagem de tanques. O impacto psicológico foi tão devastador quanto o militar. O exército francês entrou em pânico generalizado e, em menos de 6 semanas, uma das maiores potências do mundo caiu. O que muitos documentários rápidos e superficiais omitem é que essa velocidade sobre-humana e capacidade de marchar sem parar não era fruto apenas de treinamento rigoroso. Havia um combustível químico secreto correndo nas veias das tropas. O uso massivo e institucionalizado do Pervitin, uma droga à base de metafetamina, distribuída aos milhões em pílulas para soldados da Wehrmacht e pilotos da Luftwaffe. A substância eliminava completamente a necessidade de sono, a exaustão física e a barreira psicológica do medo. Os soldados marchavam por 10, 20, 30, 40, 70 horas seguidas, sem descanso, transformando exércitos inteiros em máquinas de guerra biologicamente impecáveis. Porém, o preço cobrado veio logo depois, com surtos psicóticos, colapsos cardíacos nos campos de batalha e uma severa dependência química que afetou do soldado mais raso ao alto escalão dos nazis. Ponto 2. O dia D e os exércitos fantasmas da Operação Overlord. O desembarque aliado nas praias da Normandia no dia 6 de junho de 1944 frequentemente é celebrado como um marco histórico do fim do Terceiro Reich na Europa Ocidental. Mas a verdadeira escala de engenharia e inteligência por trás da operação vai muito além do heroísmo sangrento retratado no cinema das praias de Omar e Utah. Para que a Operação Overlord tivesse qualquer chance de sucesso contra a Muralha do Atlântico, construída pelos alemães, os aliados precisaram arquitetar uma das maiores e mais complexas campanhas de desinformação e espionagem militar da história. A Operação Bodyguard, que incluía a suboperação Fortitude. O objetivo central era monumental:
convencer Adolf e o alto comando da Wehrmacht de que a verdadeira e massiva invasão do continente não seria pela Normandia, mas sim por Pas de Calais, o ponto geograficamente mais próximo entre a Inglaterra e a França. Para vender essa mentira, os aliados criaram um exército inteiro puramente fictício, a FUSAC, ou First United States Army Group, supostamente comandado pelo temido e respeitado general George Patton, o homem que os alemães mais temiam. Nos campos do sudeste da Inglaterra foram construídos acampamentos militares gigantescos, inteiramente falsos, com tanques de borracha inflável, aviões de madeira e lona e frotas de navios de desembarque falsos ancorados nos portos. Engenheiros de áudio transmitiam transmissões de rádio falsas, simulando a movimentação de milhares de homens para que os alemães as interceptassem propositalmente. Para fechar a armadilha, uma rede de agentes duplos foi ativada. O mais brilhante deles foi o espanhol Juan Puyol Garcia, codinome Garbo. Ele criou uma rede fictícia de 27 subagentes e inundou o serviço de inteligência alemão com relatórios falsos tão precisos que Berlim confiava cegamente nele. O engano foi tão cirúrgico e perfeito que, mesmo horas após o início do desembarque real na Normandia, Adolf se recusava a enviar divisões Panzer de reserva que estavam próximas, acreditando piamente que o ataque da Normandia era apenas uma distração menor e que o verdadeiro ataque principal viria por Calais. Quando os alemães perceberam o erro, as praias já haviam sido totalmente tomadas. Ponto 3. A Guerra de Inverno e o erro de cálculo que mudou o mundo. Para compreendermos o desenrolar do conflito na Europa Oriental, precisamos analisar um ponto crítico que serve de prelúdio para a invasão da União Soviética. A Guerra de Inverno, iniciada em novembro de 1939. Apenas 3 meses após o início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética de Joseph Stalin, buscando expandir as suas fronteiras territoriais e criar uma zona de amortecimento para proteger a cidade de Leningrado, invadiu a Finlândia com uma força militar desproporcional. O Exército Vermelho mobilizou quase 500 mil de soldados, milhares de tanques e centenas de aviões, esperando uma vitória esmagadora em poucos dias contra os países pequenos e com recursos militares severamente limitados. No entanto, o que se seguiu foi um dos maiores fiascos militares da história moderna e uma demonstração mítica de resistência. Os finlandeses utilizavam o conhecimento profundo de seu terreno congelado e tática de guerrilha altamente móvel em esquis, conhecido como táticas Moti. Isolaram e construíram colunas inteiras de blindados soviéticos presos nas estradas cobertas de neve. Foi nesse conflito que nasceu a lenda do Simon Raya, apelidado pelos soviéticos de A Morte Branca, um camponês finlandês que utilizava um rifle comum sem mira telescópica para evitar o reflexo do sol camuflado na neve a temperaturas de menos 40 graus, eliminando mais de 500 soldados soviéticos, tornando-se o franco-atirador mais letal da história. Os soviéticos eventualmente venceram a guerra pelo puro peso numérico e assinaram um tratado de paz em 1940. Mas o custo foi astronômico. Mais de 120 mil soldados soviéticos mortos, em comparação com cerca de 25 mil finlandeses. Esse desempenho desastroso do Exército Vermelho, que havia sido severamente enfraquecido pelos expurgos políticos que Stalin havia executado anos atrás, foi observado de perto por Adolf. O Führer concluiu, erroneamente, que a União Soviética era um colosso com pés de barro, um exército fraco, incompetente e fácil de ser derrubado. Essa percepção direta e arrogante foi um fator decisivo que deu a Hitler confiança cega para lançar a Operação Barbarossa em 1941, o maior erro estratégico da história do Terceiro Reich, que pavimentaria a sua destruição total. Ponto 4. O Projeto Manhattan e o eco macabro de Trinity. Fechando a superfície de nosso iceberg, entramos nos bastidores científicos e industriais que deram origem ao fim do conflito e ao nascimento nuclear, o Projeto Manhattan.
Conduzido sob mais restrito e paranoico sigilo militar, este esforço foi liderado pelo científico e físico teórico J. Robert Oppenheimer e militarmente pelo obstinado general Leslie Groves. O projeto não era apenas um laboratório isolado, mas um império industrial clandestino que se espalhou por complexos gigantescos construídos do zero em locais isolados dos Estados Unidos, como Los Alamos, no Novo México, Oak Ridge, em Tennessee, Hanford, em Washington. No ápice do projeto, mais de 130 mil pessoas estavam empregadas diretamente nessa pesquisa. Refino de urânio e construção de instalações. O mais assustador é que, devido à compartimentação de informações impostas pela segurança militar, cerca de 99% desses trabalhadores não tinham a menor ideia do que estavam realmente fabricando. Operários operavam painéis complexos sabendo apenas o que precisavam manter alinhados, quais botões apertar e o que nunca jamais fazer. Porém, não tinham a mínima ideia do produto final de seu trabalho. O ápice absoluto desse esforço ocorreu na madrugada de 16 de julho de 1945, no deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, com o teste Trinity, a primeiríssima explosão nuclear já registrada na história humana. A bomba de plutônio, apelidada de The Garret, foi detonada no topo de uma torre de aço. A explosão gerou uma onda de calor que atingiu temperaturas superiores ao núcleo do Sol, obliterando a torre de metal e fundindo a areia do deserto ao redor em um mineral de vidro verde, altamente radioativo, posteriormente batizado de trinitita. A onda de choque quebrou janelas a mais de 190 quilômetros de distância e o clarão pôde ser visto em estados vizinhos, fazendo com que o exército mentisse para a imprensa, alegando que um depósito de munições havia explodido. Ao testemunhar o poder avassalador e aterrorizante do cogumelo atômico que rasgava os céus e transformava a noite em dia, Oppenheimer, um homem profundamente culto, relembrou em silêncio os versos do texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." Menos de um mês depois, esse poder teórico seria demonstrado de forma factual e catastrófica sobre as populações civis de Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição incondicional do Império do Japão e desenhando as linhas geopolíticas mais intensas para a futura Guerra Fria. Deixamos agora a superfície para trás. A luz do sol começa a desaparecer e entramos aqui em águas rasas do nosso iceberg. Aqui, as histórias oficiais já começam a rachar um pouco. Vamos falar um pouco sobre coisas que normalmente deixamos passar, detalhes que, na realidade, são muito importantes para entendermos a complexidade desse conflito. Águas rasas. Ponto 1. A Operação Mindsmith, o homem que nunca existiu. Em 1943, os aliados planejavam a invasão da Sicília, um passo crucial para abrir frente de ataque na Itália e começar a esmagar o eixo pelo sul da Europa. No entanto, o alto comando sabia que os alemães estavam esperando exatamente por esse movimento, já que Sicília era alvo geopolítico mais óbvio do Mediterrâneo. Para desviar a atenção de Berlim e fazer com que Hitler promovesse suas tropas para a Grécia e a Sardenha, a inteligência britânica, o M15, colocou em prática uma das operações de engano mais macabras e geniais da história, a Operação Mindsmith, ou Carne Moída. Eles precisavam de um cadáver que pudesse se passar por um oficial da Marinha Real Britânica, carregando documentos ultra-secretos falsos, e que parecesse ter morrido em um acidente aéreo no mar. O corpo escolhido foi de Glenduin Michael, um homem sem teto que havia morrido em Londres após ingerir veneno de rato. O M15 pegou então seu cadáver e criou uma identidade completamente nova para ele, Capitão William Martin. Eles encheram seus bolsos com cartas de amor falsas de uma noiva fictícia chamada Pan, faturas de joelheiras, ingressos de teatro e uma foto da suposta namorada para dar total credibilidade à farsa. Junto ao corpo prenderam uma maleta contendo cartas oficiais falsificadas, que indicavam categoricamente que o alvo aliado seria a Grécia. O corpo foi então lançado de um submarino britânico perto da costa da Espanha,
onde sabiam que os agentes alemães interceptariam os destroços. A inteligência nazi engoliu a isca por completo. Adolf ficou tão convencido pela papelada do cadáver que ordenou a transferência de divisões inteiras de Panzer para a Grécia. Quando os aliados finalmente invadiram a Sicília, encontraram uma defesa severamente vulnerável, salvando a vida de milhares graças a um homem que, ironicamente, prestou seu maior serviço à pátria após a sua morte. Ponto 2. A Batalha de Castello Iter. Inimigos lado a lado. Praticamente toda a narrativa da Segunda Guerra Mundial se baseia na divisão clara entre aliados e eixo, se destruindo mutuamente a todo tempo. Porém, nos últimos dias de conflito na Europa, especificamente no dia 5 de maio de 1945, ocorreu o combate mais bizarro e inacreditável de toda a guerra: a Batalha do Castello Iter, na Áustria. O castelo em questão havia sido transformado pela Alemanha nazi em uma prisão de segurança máxima para prisioneiros VIPs franceses, incluindo ex-primeiros-ministros, generais de alto escalão e até grandes estrelas do tênis da época. Com o colapso iminente do Terceiro Reich, as tropas da Waffen-SS que guardavam o local receberam ordens para executar todos que ali estavam até a chegada dos aliados. Desesperados, os prisioneiros conseguiram enviar um pedido de ajuda que foi interceptado por um pequeno grupo de soldados americanos do 23º Batalhão Blindado, liderados pelo capitão John C. Jack Lee. Mas o verdadeiro nó na história acontece justamente aqui. No meio do caminho, os americanos se aliaram com um grupo de desertores da Wehrmacht, comandado pelo major Joseph Gang, que havia decidido se rebelar contra a tirania da SS para proteger a população local. Junto a soldados americanos, soldados alemães regulares e os próprios prisioneiros franceses barricaram no castelo. Eles enfrentaram um ataque violento e desesperado de cerca de 150 soldados da Waffen-SS, fortemente armados com artilharia pesada. Gang, o major alemão, foi morto por um franco-atirador enquanto tentava proteger o ex-primeiro-ministro francês. A resistência conjunta segurou as linhas de forma heróica até que os esforços americanos chegassem para esmagar os fanáticos da SS. Essa foi a única batalha registrada em toda a guerra onde americanos e alemães lutaram como aliados de sangue no mesmo lado da trincheira. Ponto 3. Os Foo Fighters. Mistério no céu. Conforme a guerra aérea atingia seu ápice sobre a Europa e o Pacífico, tripulações de bombardeiros, tanto dos aliados quanto do eixo, começaram a relatar um fenômeno aterrorizante e inexplicável nos céus. Pilotos de caça noturno começaram a reportar que suas aeronaves estavam sendo perseguidas por esferas de luz, brilhantes que mudavam de cor entre vermelho, laranja e branco. Essas esferas demonstravam uma velocidade inacreditável, faziam curvas fechadas que desafiavam as leis das físicas conhecidas na época e brincavam ao redor de asas dos aviões. Os pilotos americanos apelidaram aqueles objetos como Foo Fighters, um termo derivado de uma gíria de quadrinhos da época. O aspecto mais perturbador desse mistério é o fator da paranoia mútua. O alto comando militar dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha acreditava piamente que aquelas esferas eram uma nova arma secreta de espionagem ou tecnologia psicológica desenvolvida por cientistas alemães. No entanto, após o fim da guerra e a abertura dos arquivos secretos do eixo, descobriu-se que os pilotos da Luftwaffe e os aviadores do Império do Japão também haviam avistado as mesmíssimas esferas. Um feito absolutamente icônico, mas eles acreditavam que se tratava de armas ultra-secretas dos aliados. Teorias científicas posteriores tentaram explicar o fenômeno como fogo de Santelmo, uma descarga eletrosférica atmosférica, ou puramente alucinação causada pela extrema fadiga dos combatentes noturnos em altas altitudes. Porém, nenhuma dessas respostas conseguiu explicar satisfatoriamente como múltiplos radares terrestres e aéreos da época também chegaram a registrar eco dessas anomalias físicas se movendo em velocidades impossíveis, deixando o mistério dos Foo Fighters sem solução até os dias de hoje. Ponto 4. A Operação Pastorius. A maioria das pessoas acreditam que o território continental dos Estados Unidos passou a Segunda Guerra Mundial completamente intocado por ataques inimigos diretos, com exceção óbvia do ataque aéreo em Pearl Harbor, no Havaí.
Mas a realidade é que, em junho de 1942, Adolf autorizou pessoalmente a Operação Pastorius, um plano extremamente ambicioso de serviço de inteligência militar alemão para infiltrar equipes de sabotadores altamente treinados dentro das maiores metrópoles americanas. O objetivo era semear o terror psicológico puro e paralisar a economia dos Estados Unidos, explodindo fábricas de alumínio, pontes ferroviárias, usinas hidrelétricas e comportas de canais, até lojas e departamentos famosos dos Estados Unidos. 2 submarinos alemães, U-Boats, conseguiram cruzar o Atlântico sem serem detectados e desembarcaram com o sucesso de 2 equipes de 4 homens, um na praia de Amagaset, em Long Island, e outra em Ponte Vedra Beach, na Flórida. Os homens desembarcaram vestindo uniformes militares alemães para que, caso fossem capturados imediatamente, fossem tratados como prisioneiros de guerra e não como espiões. Eles entraram em caixas de explosivos plásticos, detonadores e milhares de dólares falsos na areia. A operação tinha tudo para causar um estrago histórico, mas ruiu por pura fraqueza humana e incompetência. O líder da equipe de Long Island, George John Dost, entrou em uma crise de pânico e consciência moral. Apenas alguns dias após chegar em Nova York, Dost ligou para o FBI, afirmando ser um agente alemão com planos de trair a sua operação. Inicialmente, o agente do FBI achou que era um trote louco, mas Dost foi até a sede da agência em Washington e despejou $84 mil em dinheiro vivo na mesa do diretor. Em poucos dias, todos os outros sabotadores foram caçados e capturados. 6 deles foram julgados por um tribunal militar secreto e executados na cadeira elétrica em menos de 2 meses. Dost e outro cúmplice foram poupados da morte por cooperarem e anos após a guerra foram deportados de volta para a Alemanha destruída. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui, o vídeo já vai ficar grande o suficiente nessas 2 primeiras camadas. Se você quer saber da continuação, das águas profundas até os abismos, se inscreva nesse canal, que o próximo vídeo será justamente o encerramento desse iceberg. Espero que eu esteja narrando os acontecimentos de forma satisfatória para vocês, espero que vocês curtam esse vídeo. Caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal. O Estudos Históricos é um projeto que está só começando e contamos com você para crescermos essa comunidade. Do mais é isso, até a próxima, tchau, tchau.